Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Estamos prontos para continuarmos a nossa jornada espiritual em busca de respostas àqueles textos que nos fazem confundir às vezes, né? Mas nós estamos aqui para estudá-los a fim de compreender o verdadeiro significado. Agradeço você por estar aí comigo todos os dias e por compartilhar desse vídeo para com outras pessoas, fazendo com que a mensagem de fé e esperança desse canal chegue a mais lugares. Continue fazendo assim, porque assim estarás pregando o Evangelho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, se inscreva, acione as notificações para que você saiba das novidades do nosso canal, tá bom? Vamos juntos, ao som da trombeta. Bom, o apóstolo Paulo viajou como um grande pregador itinerante e foi fundando igreja, abrindo igreja em várias localidades. A igreja de Tessalônica era uma igreja especial para o apóstolo Paulo, tanto é que ele escreveu 2 cartas para essa igreja. Muitos dos membros dessa igreja estavam morrendo, mas eles esperavam que Jesus voltaria antes mesmo de que eles sucumbissem diante da morte. Mas a sua fé e a sua esperança foi desfazendo cada vez que eles presenciavam a morte de um ente querido. Ellen White vai dizer assim, os tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua segunda vinda. Haviam protegido cuidadosamente a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, o encontro com o Senhor prestes a voltar. Porém, um após outro, seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. E aí, o apóstolo Paulo traz um conforto nas palavras de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, que nos diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essas palavras são conclusivas. Eles não precisavam chegar à via do desespero diante da morte de seus entes queridos, porque havia uma esperança que poderiam sustentá-los. A esperança é de que Jesus traria novamente a vida àqueles que morreram. Alguns estão confusos em relação a essa declaração de Paulo, quando diz que Jesus, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eles acham que as almas dos crentes mortos que estão no céu voltarão com Jesus para se encontrar com os corpos ressuscitados. Bom, isso não faz sentido algum. Se essa fosse a mensagem que Paulo quisesse passar, talvez ele não se referia à esperança da ressurreição. Talvez ele nem mencionaria para que ressurreição, se os que morreram nessa vida já estão com Cristo, já estão vivendo as bem-aventuradas ou a bem-aventurança e esperança da vida eterna, junto com Deus, junto com seus entes queridos. Por que então falar da ressurreição? Não faz sentido. Esse trazer mediante Jesus em sua companhia os que dormem, refere-se justamente à ressurreição. Porque no verso 16 diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvis a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba que esses que morreram e foram ressuscitados, segundo o apóstolo Paulo, se juntarão aos vivos para se encontrarem com Jesus. Isso quer dizer que eles não estavam com Jesus, mas se encontrarão com ele nas nuvens dos céus e estarão para sempre com Jesus na eternidade. Essa é a esperança que nós temos aqui da palavra de Deus. Tem um teólogo não adventista que diz acerca dessas palavras, explicando as palavras de Paulo, quando diz que Deus em sua companhia trará os que dormem, da seguinte maneira, escute: a razão pela qual os cristãos tessalonicenses podem ter esperança ao prantear os membros mortos de sua igreja é que Deus os trará, isto é,
Ele ressuscitará esses crentes falecidos e fará com que estejam presentes na volta de Cristo de modo que estarão com Ele. O que se sugere é que esses crentes mortos não estarão em algum tipo de desvantagem na parousia de Cristo, mas estarão com Ele de tal forma que compartilhem igualmente dos crentes vivos da glória associada ao seu retorno. E essa esperança, a esperança da ressurreição, trouxe alegria para aqueles que estavam enlutados, sofrendo diante dos embates da vida ao verem seus entes queridos tombando um a um diante da morte. Eles recuperaram o ânimo e a força, mesmo sofrendo da tristeza da perda. E essa mesma esperança é o que nos mantém firmes diante das mesmas condições, porque nós também passamos por isso, né? Nós saímos de um período de pandemia onde nós tivemos que despedir pela última vez de muitos entes queridos e amigos, mas o Senhor Jesus nos conforta com essa palavra. Quando Ele voltar, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles para encontro com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se você já viveu essa situação de perder alguém que você tanto ama. É claro que talvez tenha vivido, mas eu quero dizer para você que você pode se apegar à mesma esperança que animou os Tessalonicenses. Acredite, Jesus é a chave para essa porta difícil de ser aberta, que é a porta da sepultura. Ele mesmo foi quem disse: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna e outras para horror e juízo eterno. Então, nós temos em Cristo a certeza da ressurreição. A morte não é um adeus, não é um ponto final, é somente um lapso de tempo que será interrompido pela potente voz do nosso Criador nos chamando novamente à vida. Se alegre com essa esperança e alegre os seus amigos que porventura estejam precisando dessa palavra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa linda esperança que há no nosso coração. Ainda que soframos diante da morte de entes queridos, que nossa esperança em Ti se fortaleça hoje, se fortaleça cada vez mais para nos sustentar naqueles momentos de crise. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.